servas você esteve? Não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde você vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. E Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra havia lhe ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e já estava com o coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fica aqui essa noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã. Mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure. Ela segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, essa lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que o homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Que o Senhor nos abençoe. Nós vimos na semana passada que o que acontece até o capítulo 3 de Ruth é impressionante, instigante e impressionante. Nós estamos aqui nos dias de Juízes. Os dias eram difíceis, turbulentos, e Elimeleque e Noemi decidem, por uma leve impressão, fugir do juízo de Deus sobre Israel, e eles vão para Moabe. Eles estão longe da terra do Senhor. Eles abandonam o povo, abandonam a Deus e vão em direção a Moabe. E esse período curto que eles iriam passar longe da cidade acabam se tornando 10 anos. E naquele contexto, como eu disse aos irmãos, estar longe da cidade, estar longe do povo, significa estar longe de Deus. Não haviam Bíblias como nós temos hoje, fácil de acessar. Então, eles vão embora e eles ficam 10 anos longe do povo da promessa, longe da igreja, longe de Deus. Algum tempo depois, os filhos deles se casam com 2 moabitas. Essas mulheres são denominadas no livro como Ruth e Orfa. E tudo parecia muito bem, apenas parecia. Até que, algum tempo depois, Elimeleque morre. Noemi está triste, mas ela ainda tem seus 2 filhos, Malom e Quilion. 2 homens, em alguma medida, fortes, que podem protegê-la. O texto não diz como, mas algum tempo depois, pouco tempo, esses 2 homens acabam morrendo. Ela perde então o controle das coisas. E alguém diz para Noemi: o Senhor se lembrou de Belém. Então ela ouve que Deus havia abençoado o povo de Belém. Então
Noemi, Ruth e Orfa vão em direção a Belém. No meio do caminho, elas são interpeladas por Noemi, dizendo que era melhor que elas ficassem em Moabe. Orfa volta, acaba cedendo à pressão de Noemi. Mas Ruth está, de fato, muito obstinada. Ela quer ir ao encontro do Deus Todo-Poderoso. E nesse contexto geral, elas vão até Belém. E é curioso, queridos, porque Noemi chega em Belém amarga, sem alegria. Mas a providência de Deus sempre nos conduz ao caminho e lugar certo quando nós estamos dispostos a servi-lo, confiar nele e obedecê-lo. Ruth trabalha nos campos de Boaz. Por coincidência, ela entra nos campos de Boaz. Ela trabalha por 3 anos. E o capítulo 3, como nós vimos na semana passada, inclusive é o objeto da nossa observação hoje, é a resposta da oração despretensiosa que Noemi havia feito, logo no capítulo 1, ao Deus Todo-Poderoso. E agora, Noemi é uma outra pessoa, e ela começa colocando o seu plano em ação. Na semana passada, nós vimos a primeira parte desse texto, verso 1 ao verso número 5. Hoje, nós vamos ver esse texto de uma forma diferente, em 3 atos, 3 cenas como se fossem uma peça de teatro, que podem nos ensinar verdades preciosas para a nossa caminhada. Porque o que essas mulheres, em alguma medida, estão experimentando aqui, é o momento mais difícil da vida delas. Não é apenas um momento conturbado. Elas estão no limite das dores e do sofrimento. E a forma como Deus conduz essa história toda pode ainda hoje tratar o nosso coração e corrigir o rumo da história. Vejamos então o primeiro ato. Guarde isso no seu coração. Primeiro, a confiança em Deus não te isenta de ser precavido e fazer planos. Nós vamos ver aqui que se houve reparo para as decisões de Noemi e Ruth, Deus também pode usar as minhas e as suas escolhas erradas para corrigir a nossa rota e trilhar um novo rumo na nossa história. O que salta aos olhos é que depois de abandonar a sua própria dor e começar a olhar para o lado, olhar para Ruth, a sonhadora Noemi agora tem um plano. Vejamos então esse plano do verso número 2 ao verso número 4. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele dirá o que você deve fazer. Vejam como é curioso isso. Deus muda o quadro e pela primeira vez agora, Noemi está sonhando. Nós não havíamos vislumbrado uma mulher como Noemi, desde o capítulo 1 até agora, sonhando. E essa aqui é a resposta da oração despretensiosa de Noemi, e ao mesmo tempo, Boaz, que é a resposta da oração, também pode resgatar Ruth e garantir a situação social de Noemi mediante ao Estado. Quando nós estamos diante de um contexto tão diferente da época, é difícil, há um lapso temporal que não nos permite ver a história como um todo, um quadro geral. Mas nós não podemos perder de vista o que está acontecendo aqui. Essas mulheres estavam sozinhas, sem esperança e sem marido. Elas já tinham perdido os maridos. E agora era apenas uma questão de tempo até elas serem isoladas de modo social do convívio com o povo. Elas perderiam seus bens. Portanto, naquele contexto, caso Boaz assumisse a responsabilidade por Ruth, ele também seria o responsável pelas terras de Elimeleque. Então, o que nós estamos vendo aqui não só é a salvação delas como mulheres, mas de um modo total e social. Ele está resgatando todos os bens e a posteridade sendo garantida da família de Elimeleque.
é o resgate e a salvação dessas duas mulheres, de um modo geral. Mas que plano é esse? Vejam bem, nós estamos aqui no período da colheita, 3 anos depois da chegada de Noemi e Ruth a Belém. E novamente nós estamos no período da colheita. Vocês vão se lembrar que quando elas chegam em Belém, no começo do capítulo 2, é início da colheita. E agora há um lapso temporal de 3 anos que se passam, do final do capítulo 2 até o início do capítulo 3. Nós estamos aqui no período da colheita. Boaz é um dono de terras. E era comum, necessário, que nesse período, no final da colheita, que ele passasse algumas noites lá, junto aos seus trabalhadores, para colher os grãos. Eles faziam muitas festas comemorando o final da colheita, se alegravam por isso. E Noemi, como uma mulher experiente, ela diz para Ruth: Ruth, se prepara, minha filha, porque essa noite ele vai ficar por lá. O início do plano é bom. Vejam, ela fala 3 coisas que tinham um importante significado para Ruth. A primeira coisa que ela diz: lave-se. Lave-se. Isso é um bom conselho, viu, irmãos? Especialmente em dias de frio, lave-se. Tome um banho. Naquela região, naquele contexto, fazia um frio intenso. E ainda hoje, como eu disse, há muitas pessoas que deixam o banho de lado quando o frio chega, né? O que Noemi está propondo para Ruth aqui, irmãos, é extremamente importante. Não apenas por questões higiênicas, de um modo geral, mas porque a lei de Moisés exigia que as pessoas realizassem lavagens cerimoniais. E esse processo de se banhar e trocar roupas era apenas um processo feito em épocas de cerimônias especiais. Por exemplo, Gênesis capítulo 35, versos 1 e 2 vai dizer o seguinte: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que apareceu quando fugiu o seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família, prestem atenção, e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Lavem-se e troquem de roupa. O que Noemi está dizendo para Ruth é o seguinte: faça como uma noiva, Ruth. Prepare-se para o casamento. Essa é a primeira coisa que Noemi diz para Ruth. Segundo, é um conselho para todos nós: ponha perfume. Ainda no verso de número 3, ela está dizendo: ponha perfume. Noemi aqui está fazendo uma referência para Ruth se ungir. E naquele contexto era comum ao povo do Oriente Médio usar alguns óleos aromáticos em ocasiões especiais. Basta observar, por exemplo, o próprio corpo de Jesus é ungido quando ele está indo para o sepulcro. Depois ele morre. Algum tempo depois, nós somos informados no evangelho do evangelista Lucas que as mulheres estavam indo com óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Vejam, por exemplo, o que diz em Cânticos, capítulo 4, verso 11. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua. E o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Mais uma vez, perfumes. E por que ela passava perfumes? Porque uma noiva em especial dava atenção ao uso de perfumes para ficar atraente no seu cheiro. Portanto, essa é o segundo conselho que Noemi faz a Ruth. E o terceiro: vista a sua melhor roupa. Apesar de, por vezes, serem ignoradas, as roupas, as vestes na Escritura, elas têm um significado espiritual profundo. A nossa própria salvação, ela é retratada, por exemplo, como uma troca de roupa. Vejam o que diz Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, que estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Agora vejam: óleo de alegria em vez de pranto. Prestem atenção.
vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Então, o que Noemi está dizendo para Ruth é o seguinte: chegou o momento. Deus abriu as portas e ela poderia e deveria tirar as suas roupas de viúva. As roupas de luto ficaram para trás. E agora ela pode se vestir pronta para um novo casamento. Esses 3 encorajamentos, irmãos, estão apontando o seguinte para Ruth: você deve se preparar como uma noiva. E o simples plano em si, e a execução dele aqui, nos mostra que Deus é um soberano Criador. E Ele escolheu, inclusive, usar as nossas atitudes para o cumprimento do seu plano. É a soberania de Deus e a responsabilidade humana em execução. Deus é soberano Criador, mas você também é responsável pelos seus atos, quer sejam eles bons ou ruins. É curioso, porque a atitude de Noemi nesse primeiro ato é o símbolo da graça de Deus. Porque Deus é tão misericordioso, Ele usa as nossas ações para cumprir o seu plano. E nessa jornada em busca de afirmação, e ao mesmo tempo a certeza que nós sempre pensamos: será que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos confiou a fazer? Será que nós estamos no caminho certo? Há muitas pessoas que buscam os extremos da vida. E há 2 extremos perigosos que você pode flertar nesse processo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Primeiro extremo, queria que você prestasse bastante atenção: esperar sem ação. Isso é um extremo extremamente perigoso, se assim a gente pode dizer. Um extremo extremamente perigoso. Apenas para deixar mais forte. Veja, queridos, era isso que Noemi estava fazendo. Ela esperava as coisas acontecerem como um agente passivo no processo. Ela apenas recebia as notícias e era bombardeada com essas notícias, e ela estava conformada com aquilo. Quando Ruth, por exemplo, diz que ela iria ao campo colher, o que ela diz? Vai minha filha, pode ir. Agora perceba, ela conhecia o povo, ela tinha em alguma medida intimidade com aquelas pessoas. Era mais fácil as pessoas abrirem as portas para uma conhecida do que para uma desconhecida, como Ruth, uma estrangeira. Mas o que ela faz? Ela aguarda passivamente as ondas da vida passarem. E essa alusão do que Noemi faz é semelhante a alguém que ora, mas não se coloca à disposição para servir ao Senhor. Esse é o quadro geral da igreja nos dias atuais. A quantidade de pessoas que hoje em dia até oram, mas não se colocam à disposição para servir a Deus. Uma das características de uma igreja saudável está no fato dela se envolver em oração e ação pelas causas do Evangelho. Mas o que nós vemos hoje são poucos trabalhadores. Uma igreja com 100 pessoas, 20 se colocam à disposição para servir e 80, um número esmagador, ficam apenas olhando sentadas. É por isso que o próprio Jesus disse: rogo, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Há mais espectadores do que trabalhadores. E como elemento agravante, nós temos a fobia do compromisso. Alguns podem até eventualmente ajudar em alguma área da igreja, mas não querem se comprometer. E quando nós vamos examinar as raízes do problema, onde está o problema real, de fato, nós encontramos na década de 60, do século passado, o advento de várias revoluções seguidas que estão fazendo estrago no mundo até hoje. Uma natureza antibíblica, uma natureza anticredal. Eu tenho dito aos irmãos que nós somos mais parecidos com Noemi do que nós imaginamos. Portanto, esperar passivamente, sem trabalhar, sem planejar, sem se preparar,
pode ser um inimigo duro de Satanás contra você. Esse é o primeiro extremo aqui que nós podemos enxergar como panorama geral. Esperar, pode até orar, mas esperar passivamente, sem ação. Segundo, agir sem consultar a Deus em oração. Vou repetir. Segundo extremo, agir sem consultar a Deus em oração. Se de um lado, aos que esperam passivamente, e podem até orar em alguma medida, mas não há ação, do outro lado, aqueles que agem apenas por rebelião, sem consultar ao Senhor, sem ouvir a voz de Deus em oração. A oração, queridos, é o fôlego da alma. E ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. O cristão ora porque faz parte da sua natureza orar. Assim como o choro é o primeiro sinal de vida de um bebê quando nasce. Como nós cantamos aqui, falar com Deus é um indicativo naquele que recebeu o Senhor como seu Salvador. Basta os irmãos observarem a conversão do apóstolo Paulo. Quando Paulo é tomado por Cristo Jesus, perseguindo os cristãos a caminho da cidade de Damasco, e ele tem a visão impactante do Cristo ressurreto. Jesus pergunta para ele, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, assustado com a visão do Cristo ressurreto, é tomado de pavor. Pouco tempo depois, Jesus manda um rapaz chamado Ananias, vá até Paulo, procure ele na casa de fulano, à rua direita, dá o endereço. E no final há uma coisa que diz muito sobre todo cristão. Ele está orando. Orando. Essa é a primeira essência na vida do cristão, a oração. Há um hino que diz, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Agir precipitadamente, sem consultar a Deus em oração, é uma tolice, irmãos. E nesse processo do plano de Deus em execução, Noemi não age, agora mais como uma agente passiva no processo. Capítulo 3 é a resposta da oração dela. E a partir disso aqui, nós vemos o plano de Deus ser executado por uma mulher obediente, que se chama Ruth. Em alguma medida, ela é um exemplo para nós. E a função, naquele contexto, para alguém arranjar o casamento, seria especificamente de um homem da família. Ele faria essa intermediação. Mas naquele contexto não havia sobrado nenhum homem. E ao mesmo tempo, a proposta para Boaz não poderia ser feita na frente de muitas pessoas. O que Noemi faz então? Contando com o caráter piedoso de Boaz, ela envia sua filha Ruth, sabendo que ele era um homem bom. Eu preciso destacar, irmãos, nós não podemos fechar os olhos para isso. Esse plano era extremamente arriscado. O plano de Ruth, ou melhor, de Noemi, não era um dos melhores planos que se vê por aí. Boaz era um homem bom, mas ele poderia, por exemplo, ser tentado por uma mulher bem vestida, perfumada, que se aproximasse dele à noite. Ninguém estava vendo. Mas a graça de Deus triunfou na execução do plano. Noemi pensou em tudo. E mesmo sendo um plano arriscado, ela não deixou ali espaço para o acaso. Boaz estaria tranquilo. Afinal, ali era o término da colheita. Os dois conversariam a sós, longe dos ouvidos mexeriqueiros que poderiam sair por aí falando. E diferente do início do livro, quando ela faz isso saindo de Moabe, dessa vez Noemi foi uma mulher previdente. Nós vamos ver, a partir de agora, como foi esse plano executado pela obediente Ruth. Eu queria fazer a nossa segunda afirmação sobre esse texto. Planejamento sem obediência é insensatez. Vou repetir. Planejamento sem obediência é insensatez.
O plano de Noemi, queridos, era no mínimo arriscado. Mas se Ruth, por exemplo, tivesse desviado o foco e não seguisse todo o processo, poderia ter sido um suicídio. E essa segunda cena aqui nos mostra do verso 6 até o verso de número 15, um segundo ato, a execução do plano e o diálogo entre Ruth e Boaz. Ruth está à espreita, Boaz está jantando. E ela observa de longe. Parece um casal no início do relacionamento. Está olhando o rapaz. Ele não a viu, mas ela está olhando. Ela espera que ele vá até a eira. O tempo então passa. O ar noturno esfriou. Era cerca de meia-noite aproximadamente. E ela faz o que nenhum homem gostaria que fizesse com ele. Ela descobre os pés dele à noite. Veja o que diz o verso número 7. Foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Quem aqui nunca acordou no meio da noite para cobrir os pés que estavam gelados? Quem de nós nunca fez isso? Há muitos comentários bíblicos sobre a ação de Ruth em descobrir os pés de Boaz. Alguns dizem, por exemplo, que era uma ação cerimonial de um convite que ela estava fazendo no casamento. Mas nós não temos nenhuma evidência sobre isso. Eu acredito, pela expressão usada no texto, no original, e também por um sentido lógico, o simples fato de descobrir os pés num período frio como esse, era de se esperar que Boaz iria despertar no meio da noite. É ou não é? E ela se deitando ali aos pés dele, gelados, faria com que essa conexão estivesse pronta para o diálogo. Quando ele fosse cobrir, estava ali a cabecinha de Ruth, inclinada aos pés dele. Mas qual é o significado dessa história para um israelita? Nós somos um pouco acelerados, como eu disse hoje no curso de novos membros, nós temos a tendência de pensar de forma rápida, querer informações instantâneas, a geração dopamina. Mas voltando ao tempo antigo, o israelita, lendo esse texto, ele certamente se lembraria de Gênesis 19. A história que dá origem aos moabitas. Quando as duas filhas de Ló, percebendo que não havia marido para elas, esperam seu pai dormir, embriagam ele. E ele dorme com o coração alegre, de vinho. Uma de cada vez, se deitam com ele, e elas engravidam dele. Nessa relação, uma das filhas dá origem a um menino chamado Moabe, que é a origem dos moabitas. Quem está lendo essa história sem saber o final, acha que é isso que vai acontecer com Ruth. Boaz no meio da noite, com o coração alegre, ele e ela apenas no meio da eira. Mas vejam que o Moabe é todo aquele que deseja agir pelos seus próprios impulsos, dizendo para Deus que não precisa dele e que pode resolver tudo com a força do seu braço. Ruth não é assim. E não é assim que um servo de Deus como Boaz também age. E os dois aqui são um exemplo para nós. Nós não tentamos mover a mão de Deus em nosso favor. O plano que poderia dar errado, aquele plano arriscado com muitas possibilidades, pela graça de Deus encontrou redenção nos campos do Senhor. A eira era uma espécie de celeiro e havia uma passagem embaixo da porta que permitia ali que o vento entrasse, no intuito de não ficar úmido demais e acabar apodrecendo os grãos. E o plano dá certo. O vento frio entrou por debaixo da porta, faz frio aos pés de Boaz. Ele desperta na madrugada. E Ruth, como uma obediente serva, pela primeira vez revela o seu plano a Boaz. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, o verso de número 9. Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado,
pois não foi procurar um homem mais jovem, que fosse rico ou fosse pobre. É curioso, queridos, porque como batistas oriundos da Reforma Protestante, um dos princípios reformados é nós usarmos a Bíblia para interpretarmos a própria Bíblia. Nessa parte aqui, há duas coisas que são reveladas. Boaz, por exemplo, revela que o motivo dele não ter procurado Ruth nesses 3 anos que se passaram. Eu disse aos irmãos, na semana passada, que Boaz era devagar. Tenta imaginar, 3 anos se passaram e ele não chegou nem perto para falar nada, nenhuma proposta. Mas, na verdade, ele é um homem sábio. Essa expressão aqui, usada no verso de número 10, é a justificativa de Boaz de não ter procurado Ruth. Vejam bem o que ele disse. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. A justificativa de Boaz é que ele era um homem mais velho, nesse contexto. Já Ruth era uma moça, como nós vamos ver no capítulo 4, verso de número 12. E ele estava certo de que Ruth se casaria com algum dos homens solteiros de Belém. Mais jovens, de fato. E há muitas implicações aqui. Como são, por exemplo, os pedidos de namoro hoje? Pensa no seu. Tenta lembrar no seu como foi. Naturalmente, os homens, por uma questão cultural, vão atrás das mulheres. E por vezes tem até que enfrentar o sogro, né? Alguns, inclusive, andam quase que armados, como é um caso de algum dos irmãos aqui da igreja. Dá um susto no menino, né? Mas se hoje é difícil enfrentar as bases morais da sociedade, inclusive essas barreiras, para conhecer alguém e começar um namoro, imagine naquela época. Imagine o nervosismo de Ruth. Ela está aqui indo pedir Boaz em casamento. Hoje em dia, a nossa cultura é o homem que pede a mulher em casamento. Mas imagina nesse contexto. Ela tem que enfrentar muitas barreiras. Uma mulher pedindo para um homem. É uma mulher mais jovem pedindo para um homem mais velho. É uma mulher pobre pedindo para um homem de posses. É uma moabita pedindo para o israelita. Mas sabe qual é o segredo aqui, irmãos? Ruth não está depositando a sua completa confiança em Noemi e nem em Boaz. Por pior que sejam as circunstâncias, ela está depositando a sua confiança no Senhor. Ruth é uma mulher humilde. E a humildade é uma característica que nós precisamos buscar. Inclusive é uma palavra que precisa ser redimida. Há muitas palavras que nós precisamos resgatar o significado. Boaz havia tratado Ruth como filha. Mas assim como o filho pródigo que retornou para casa, Ruth refere-se a si mesma como serva. Eu sou sua serva. Ela não se vangloria por ser jovem, não se vangloria pela possibilidade de ter outros pretendentes. Você quer Boaz? Mas tem outro pessoal aí querendo. Ela não faz isso. Mas ela se põe como serva. E aqui uma aplicação para nós. Guarde isso no seu coração. A confiança em Deus só pode ser completa com uma visão adequada sobre quem você é e sobre quem Deus é. Vou repetir. A confiança em Deus só pode ser completa com uma visão adequada sobre quem você é e sobre quem Deus é. Ruth não é alguém que bate no peito e diz: deixa que eu resolvo. Ela não está buscando aqui a aprovação das pessoas apenas. Ela está buscando segurança e proteção. Mas veja, ela não é ingrata com Noemi, mas ela busca mesmo os seus atributos para servir Noemi nesse processo. Ela está confiando num Deus todo-poderoso. E mesmo com esse plano arriscado, a parte B do verso 9 nos mostra isso. Veja o que diz. Sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre essa serva.
porque o Senhor é um resgatador. Essa expressão aqui, irmãos, é belíssima. É extremamente rica. Porque a tradução original da palavra capa no hebraico significa asa. Asa. Ruth estava buscando um goel, um resgatador, que pudesse estender as suas asas para protegê-la. E vejam como o autor desse livro é extremamente capaz. As palavras proferidas pela boca de Ruth foram as mesmas palavras que Boaz usou no capítulo 2, no verso número 12. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Vejam o que Boaz disse. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Ele está falando para Ruth. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Em outras palavras, o que Ruth está dizendo para Boaz é o seguinte: se você quer que Deus me abençoe, seja você o instrumento da bênção de Deus sobre mim. Boaz, então, estendeu a sua capa. Mas foram as asas do Deus Altíssimo que estavam protegendo os dois. Boaz protegia Ruth e Deus protegia os dois. Vejam, irmãos, se a sua visão sobre Deus for menor do que e quem realmente Ele é, você terá muitos problemas na sua caminhada. E se a sua visão sobre você for equivocada de quem você é, você também terá problemas na sua caminhada. Ruth só pôde ter o seu pedido aceito porque ela confiava plenamente no Deus de Israel. Boaz não é um homem mau, como todos os outros homens que queriam ali ter apenas um momento de prazer com aquela mulher. Ele estava na eira, era noite, e ele poderia ali tentar algo. Lembre-se, nós estamos no período dos juízes, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Mas ele não queria uma noite apenas com Ruth. Ele queria uma vida inteira. E o que ele faz? Ele acolhe, ele a protege das falácias que poderiam ocorrer caso alguém a visse saindo dali pela manhã. Ele alimenta aquela mulher, envia alimento para Noemi e promete que ele vai procurar o resgatador mais próximo na fila do que ele. E se aquele resgatador não quisesse, ele iria resgatá-la. Enquanto tudo isso acontece, é curioso. Onde está Noemi? Em casa, aguardando as novidades. E aqui nós vamos para o último ato do capítulo 3. Ouça e guarde isso no seu coração. A espera em Deus trata o coração e amadurece a alma. A espera em Deus trata o coração e amadurece a alma. O autor faz um recorte de cena. A impressão que dá é que há um filme sendo narrado. Ele sai da eira, onde está Ruth e Boaz, e agora com esse novo recorte, ele nos leva novamente para a casa de Noemi. Ruth bate na porta e ela está entrando. E como Noemi estava aguardando as boas novas? O texto não diz, mas é possível que ela estivesse ansiosa para saber como foi a execução do plano. Tenta imaginar, ela planejou e ficou em casa a madrugada inteira esperando Ruth. É possível que ela tenha dito assim: e aí, Ruth, como é que foi lá com Boaz? Como que sucedeu os acontecimentos? Fala logo. Mas a expressão original nos mostra claramente aqui a ansiedade de Noemi. A expressão original do texto diz assim: quem és tu, minha filha? E é óbvio que nós sabemos que Noemi já sabia quem era Ruth. Mas o sentido que ela está perguntando é assim: você ainda é Ruth a Moabita ou é a futura esposa de Boaz? Essa é a pergunta direta de Noemi a Ruth. E o que acontece, queridos? Boaz é um homem bom. Ele não só cuida de Ruth, mas também cuida da sogra. Uma bênção é um genro que cuida da sogra também. Ele envia 6 medidas de cevada
O verso de número 17 vai dizer que ele envia 6 medidas de cevada para abençoar a sogra. Queria Boaz aí ganhar o coração da sogra? Eu não sei, mas o certo é que Deus estava trabalhando no coração de Noemi. Noemi não tinha e não teve nenhuma gerência sobre toda a situação. E Ruth então conta os detalhes. As promessas que Boaz havia feito. E ela ouve tudo atentamente e percebe que Deus havia sido gracioso na colheita dos campos. E eu quero fazer a última aplicação caminhando para o final. Ouça, isso é extremamente importante. Oração e ação são passos importantes na caminhada, mas ninguém alcança estatura espiritual se não souber esperar com paciência em Deus. A essa altura aqui do livro de Ruth, ninguém havia aprendido mais sobre isso do que Noemi. Todas aquelas falácias, as amarguras do coração que aquela mulher proferiu se tornaram bênçãos quando ela entendeu quem era Deus. Ela não podia mais dizer que estava com as mãos vazias. Boaz havia mandado muita comida para ela. Deus havia mandado através de Boaz. Noemi estava sendo tratada por Deus, enquanto ele ajustava os detalhes entre Ruth e Boaz. Tente imaginar aquela noite de espera. O texto não diz, mas é possível que ela não tenha fechado os olhos a noite inteira, enquanto ela aguardava o retorno de Ruth. Deus estava trabalhando no coração de Noemi, porque quando ela viu o abandonado, Deus estava trabalhando. Enquanto ela estava murmurando a sua própria dor, Deus ainda estava trabalhando. Enquanto ela estava esperando com paciência o retorno de Ruth, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando no coração de Noemi, no coração de Ruth e no coração de Boaz, e ensinando Noemi a entender que ela precisava orar, agir e esperar no Senhor. Nós podemos dizer que Deus é um grande pedagogo. E aqui é a pedagogia da graça que está em execução. Deus ensina os seus de forma pedagógica. E assim como Noemi, nós precisamos aprender isso. Muitas vezes nós somos levados a viver da nossa maneira, resolver os problemas da nossa vida com a força do nosso braço. Deixamos de confiar no Senhor. Mas quando nós olhamos na perspectiva adequada, nós sabemos que Deus continua trabalhando. Nós precisamos descansar, esperando nele. Noemi aprendeu tão bem essa lição, tão bem a esperar com paciência do Senhor. E vejam como o jogo inverte agora. É ela quem exorta e aconselha Ruth a esperar e confiar no Senhor. Observe o verso número 18, o que ela diz. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Vejam como são as coisas. Certamente Ruth não teria conseguido nada se ela tivesse ido com Boaz até Belém para tentar ali ajudar a resolver as coisas. Diante das incertezas da nossa vida, nós podemos ficar inquietos por causa da nossa natureza caída, a natureza humana. E muitas vezes nós tentamos ajudar a Deus a cumprir os seus planos na nossa vida, os seus propósitos. Mas não é isso que Ele quer de mim e de você. Deus quer que você aprenda a discernir o momento adequado de agir ou esperar. Agir ou esperar. Porque quando nós tentamos ajudar a Deus, quero dizer uma coisa para vocês com muito amor. Na maioria das vezes nós só pioramos as coisas. E os 3 personagens aqui que estão envolvidos na história, eles estavam pensando que o desenrolar dessa história aqui era apenas os casamentos, a segurança e a proteção deles. Em alguma medida eles até estavam certos.
Mas o que estava em curso é um plano muito maior. Não é o casamento de Ruth com Boaz apenas. É o casamento da igreja com Cristo. Não é a segurança de Noemi, mas é a segurança de todos aqueles que estão em Cristo. Não é a proteção da família de Elimeleque, mas é a proteção e a garantia de uma vida eterna a todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Eu quero ilustrar isso para você, caminhando para a conclusão. Porque Ruth e Boaz dão origem à genealogia de Jesus Cristo. Ruth é a avó de Davi, do rei Davi. E posteriormente é onde Deus decide enviar Cristo Jesus para salvar pecadores que precisam de um resgatador. Todos nós somos resgatados por um homem apenas, Cristo Jesus. E o pastor Isaltino Gomes, ele foi pastor em muitas igrejas no Brasil. Não sei quantos tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas ele serviu por uma grande quantidade de tempo ali em São José dos Campos, São Paulo. E ele narra que ele batizou um jovem japonês naquela altura. E naquele contexto ali, que antecedeu o batismo desse jovem, foi terrível. Os pais desse jovem eram avessos ao Evangelho. E eles negavam a autorização que ele pudesse descer as águas do batismo. Eles eram resistentes à decisão daquele menino de receber a Cristo como Salvador. E muitas vezes até ficavam nervosos, exaltados quando ele tocava no assunto. E o pastor Exaltino, com muita sabedoria, foi um grande pastor, orientou que ele respeitasse a vontade dos pais até que ele fosse maior de idade. E no dia que ele completou 18 anos de idade, ele compreendendo que o batismo era uma ordem do Senhor, uma ordem de Cristo, ele desceu as águas do batismo. E o pastor Exaltino disse assim, ouça, completada a maioridade, o rapaz se batizou a fim do batismo. Saindo da igreja, vou repetir, completada a maioridade, o rapaz se batizou. Ao fim do batismo, saindo da igreja, viu a sua família toda vestida de luto o esperando. Todos de preto. Luto. Ele perdeu a sua família de sangue, mas descobriu outra, a família de Jesus, o qual agora ele estava inserido pela fé. Ruth experimentou a mesma coisa, irmãos. Ela achou que havia perdido a sua família em Moabe. Seu marido havia morrido. Ela amava sua sogra. A sua família ficou lá. Então ela decidiu ir com a sogra. E nesse processo, ela conheceu um Deus todo-poderoso. E quando Ruth entrou em Belém, colhendo as espigas nos campos de Boaz, ela achava que os campos eram de Boaz. Mas, na verdade, ela havia entrado nos campos do Senhor. E agora aquela moabita sem marido, sem esperança, sem alimento, sem família, encontrou tudo isso no seu resgatador, Cristo Jesus. Certamente aquele rapaz japonês perdeu a sua família. Nesse processo ele passou por momentos tristes e sombrios. Mas ouça, em Cristo há redenção nos campos do Senhor. E Ele te oferece uma nova família na fé. Há esperança para todo aquele que está perdido. Em Cristo há uma nova família para você. Os filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. O único e suficiente resgatador. Amém? Vamos orar, falar com o nosso Deus, a esperança de que Ele mais uma vez